TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida com as suas riquezas celestiais, porque sabemos que o que realmente tem valor e o que é eterno é a palavra do Senhor e tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo pode nos proporcionar de crescimento espiritual. Porque antes de nós sermos matéria, de nós vivermos nesse corpo terrestre, nós somos seres espirituais. Nós temos um espírito e é através desse espírito que nós louvamos e adoramos a Cristo, Nunca poderemos tocar a Deus através da nossa mente, através de conhecimento, através da nossa alma, Mas nós tocamos a Cristo através do nosso espírito. Tem uma palavra em João que diz, que o Senhor quer ver os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos investir muito no nosso crescimento espiritual, investir nesse novo homem, que foi criado segundo Deus, para que nós possamos ser essa nova criatura, esse novo homem crescido e amadurecido em fé. E hoje nesse programa nós temos a nossa convidada que vai compartilhar um pouquinho do seu testemunho de vida, das coisas que o Senhor operou, que é a nossa irmã Angelita Spig de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que vai falar um pouco conosco como que foi a sua vida. Tudo bem, irmã? Tudo. A minha vida com o Senhor começou há praticamente 12 anos atrás. O meu marido teve um período bem crítico de depressão, procurou todos os recursos naturais e o mais tremendo que foi através do dono de uma farmácia. E esse dono de farmácia era da Igreja Batista na época e já pela mão do Senhor ele nos levou na Igreja do Senhor Jesus Cristo, nos apresentou o pastor que estava iniciando o trabalho na cidade e eles nos fizeram uma visita. E o tremendo foi que o dono da farmácia, ele disse para o meu marido que o medicamento que ele precisava não estava no balcão da farmácia, mas estava na igreja, estava na palavra do Senhor. E nós aceitamos o convite e a partir daquele instante, o pastor que iniciava o trabalho lá em Passo Fundo começou a nos fazer visitas e dali em diante nós começamos a conhecer a palavra do Senhor, começamos já participando de um grupo familiar. Nós somos fomos fruto do grupo familiar. E a partir desse momento, com certeza, nós descemos as águas do batismo e ali as batalhas se intensificaram. Na época, foi gastado uma fortuna, naturalmente falando. E quando a gente recebeu o Senhor, a gente viu que, como diz na palavra, Deus tudo nos dá de graça, E é na pura graça mesmo. E aí a gente começou a batalhar, nós aprendemos a orar, aprendemos a ir para a palavra. E o que mais na época, o que mais me tocou foram os louvores. A primeira vez que participei de um grupo familiar, o Senhor não permitiu que eu conhecesse, não me lembro, um louvor, mas eu me desmanchei chorando. E a partir daquele momento, eu senti que era comigo e o Senhor. E através da vida do meu marido, o Senhor nos resgatou a minha família, e a gente começou aquela caminhada, até de certa forma muito lenta, muito minuciosa, delicada, que daí envolvia uma doença e todo aquele processo de Deus realmente fazer, limpar, começar a abrir o nosso coração. E através disso a gente foi indo aos pouquinhos, e o Senhor foi dando graça. Confesso que não foi nada fácil mesmo, mas eu senti o quanto eu não sabia o quanto impura eu era, quantas coisas o Senhor precisava nos tratar. E Ele nos trata até hoje, dia após dia.
o tremendo mais ainda é que o Senhor vai mostrando e Ele não deixa nada em oculto. Nada, nada, nada. Porque Ele se mostra para nós e aí Ele nos mostra quem nós somos, né? E a partir desse momento a gente começa a visualizar que a gente não era tão bom quanto imaginava, que a gente não sabia tanto quanto a gente imaginava que soubesse do que precisava, né, na verdade. E foram 5 anos que o meu marido ficou praticamente só de cama. E eu, com muita perseverança, ficava o tempo inteiro tentando ministrar a palavra, tentando passar a palavra de que maneira. Eu trabalhava o dia inteiro fora, mas todo dia eu pegava um versículo, montava um papelzinho, deixava como se fosse um porta-retrato, colocava a foto também da família, do meu filho, e mesmo que ele não quisesse nem se virar para enxergar alguma coisa, a levantar, eu já digo, quando ele acordava, ele batia com o olho na palavra do Senhor. E os irmãos também foram nos dando materiais, CDs para escutar, e a gente foi se alimentando daquela forma. Até hoje nós temos o hábito de deixar sempre à noite, principalmente, as coletâneas ligadas, que o Espírito vai recebendo. E durante o dia a TV é ligada, se der às 24 horas acompanhando, ou pelo menos assim, aquele espaço, aquela casa tem a palavra do Senhor. Não tem mais aquelas coisas de mundo. Glória a Deus, o Senhor já nos tirou daqueles de jornais, notícias, revistas, né? Tanta coisa que o mundo vai iludindo aos poucos. E aí eu vejo o quão maravilhoso é se alimentar disso. Porque a gente fica realmente separado, né? A contaminação assim vai diminuindo. E a gente vai ficando mais separado para o Senhor. E aí a gente vai vendo a grandiosidade dele no dia a dia. Também outra coisa assim muito importante foi o acolhimento dos irmãos. O grupo familiar realmente é a essência da igreja. Hoje a gente entende a importância. Por quê? Porque ali são poucas pessoas que o compartilhar da palavra é mais aconchegante, se sente mais aconchegado, mais amado, mais, né? E isso assim vai envolvendo aos pouquinhos, vai envolvendo e vai tomando conta, né? E eu fico feliz porque hoje a gente está trabalhando na obra, não ainda na dimensão que o Senhor deseja, eu sei, mas assim, Ele não nos abandonou, Ele não tirou a mão dele. Eu sei que todas as coisas que aconteceram nesse período ainda foram por desobediência, foram por dureza de coração, mas que Ele está moldando. Porque Ele tem o tempo dele, tem o propósito, e é isso que vai fazer a diferença, e é isso que vai nos dar o crescimento diário, a vida eterna, né? Que a gente tanto deseja. Hoje em dia, muitas pessoas, né, sofrem de depressão, bipolaridade, síndrome do pânico, doenças da alma, né? E eu gostaria de perguntar para você, como a esposa, né? Como foi para ti ver o seu marido assim com essa dificuldade? Como foi que você foi buscando o Senhor para tentar ajudar além, né, dessa passagem bíblica que você colocava? Porque o homem é que traz o recurso financeiro para o lar, né? Para as pessoas também irem se identificar, alguém que possa estar passando, né, por essa mesma situação hoje. Amém. Bom, eu buscava o Senhor por orientação dos irmãos da igreja e fiz 3 anos e meio de terapia espiritual. Bom, eu contava os minutos, quando eu saía do trabalho, assim, no meio da tarde eu já começava a contar o horário para mim conseguir, sabe? Porque a coisa mais preciosa que tinha para mim era a terapia espiritual. E no início, assim, parecia que a irmã que me atendia, ela falava e para mim parecia tudo grego, né? Eu nunca tinha tocado a palavra como a gente aprende a tocar a palavra no Senhor. Mas assim mesmo eu continuava perseverante, sempre perseverante. Mesmo que eu saísse de lá e ela na palavra, tudo na palavra,
eu não entendesse mais o que ela estivesse falando, mas eu ia e ainda ela me dava tipo assim um teminha me passava os versículos e eu tinha que estudar, né, em casa. E aquilo assim foi diferencial total. Quanto à questão do sustento da casa, o Senhor nunca deixou faltar nada. Tanto é que com essa doença, bipolaridade e a depressão, na época assim, foram feitos gastos assim, astronômicos. Mas o Senhor não permitiu, assim, em nenhum momento, deixar passar vergonha. Dependendo das situações, na própria farmácia, em outros lugares, coisas absurdas, padaria, mercado, essas coisas assim, eu ia até a pessoa e dizer, olha, se é tanto que a gente está devendo, eu vou pagar e a gente vai acertando aos pouquinhos. E assim o Senhor foi honrando, pouquinho por pouquinho. E tudo ficou na paz, assim, realmente o Senhor, Ele deu para cada coisa o seu tempo certo e tudo foi honrado. Tudo foi pago, assim, bem direitinho. E outra coisa, eu nunca tive, o Senhor nunca colocou no meu coração, assim, que se viesse faltar alguma coisa, eu teria que me colocar. Não, eu sempre realmente esperei no Senhor isso. E Ele me honrou, nunca disse assim, vou ter que trabalhar mais para suprir, para não deixar faltar. Não, glória a Deus que Ele botou uma paz no meu coração e eu nunca, até hoje, assim, eu entrego para o Senhor, se dá para pagar, paga, se não dá, amém. Mas graças a Deus a gente também, né, tem que ser organizado e daí funciona. Amém. É porque muitas vezes as pessoas que estão envolvidas no lar também precisam de um auxílio, né? De uma ajuda, de como saber lidar, de como saber. E como foi para você aplicar essa palavra na tua vida prática, assim, de auxiliar, de estar ali, para também não ficar doente também, né? Não ficar com problemas, assim, com dificuldades. É verdade. Essa é tremenda essa colocação, porque realmente uma pessoa doente, ela acaba contaminando as demais pessoas e as outras pessoas também acabam ficando, de certa forma, doentes. Eu confesso que, naturalmente falando, os médicos, os psiquiatras também recomendavam que eu viesse fazer algum tipo de tratamento, algum tipo de medicação. Mas, pela honra e glória do Senhor, eu nunca aceitei. Por mais que uma vez eu saí de um consultório com uma receita médica, mas eu jamais comprei nada. Não aceitava, porque não é nada contra a profissão, não é nada contra os profissionais, porque eu creio que é por permissão do Senhor que Ele deixa também. Tem horas que realmente o médico, o medicamento, a gente tem que orar e pedir que esteja debaixo da unção do Senhor, né? E no caso, assim, eu ouvia, mas dentro de mim tinha algo muito mais forte, uma esperança, uma coisa assim, não, o Senhor está nos tratando. Então, eu não vou precisar disso. E glória a Deus que realmente eu nunca fiz uso e nem nunca fui assim para mim numa consulta e nunca fiz o uso de medicamento nem nada. Sempre me apeguei muito na oração, sempre me apeguei muito na leitura da palavra, no escutar os materiais, acompanhar os materiais. Até hoje eu tenho experiências tremendas de que às vezes a gente está numa situação, numa tribulação e entra em um certo pânico, né? Nós somos muito caídos ainda, frágeis, e por N vezes assim, tu tá se abatendo, sofrendo ali, dali um pouquinho, a TV tá ligada ou tá passando ou uma ministração, num CD, alguma coisa, e aí você escuta 1, 2 trechinhos assim, e aquele foi tudo aquilo que a gente precisava naquele exato momento. Eu lembro de uma ocasião que eu estava assim, pecando na tristeza, assim, muito triste, aquela coisa de temperamento melancólico que sofre, né, e tal. E estava passando um testemunho de uma irmã, e ela falando que do pecado que a gente faz com o Senhor, de sentir aquela tristeza, aquela, né? E aquilo, assim, opa, é para mim, né? E tremendamente, assim, eu escutei e o Senhor já moveu, já limpou a minha mente, já desceu pro coração, eu disse amém. Não, né? Não posso me permitir mais ficar nessa tristeza. E assim tem sido.
Mas é todos os dias, né? Todos os dias a gente precisa dessa alimentação. E é tremendo, porque é na programação, na Janela do Céu, no outro programa do irmão da Quinta ao Vivo, que agora mudou de nome, né? E assim eu tenho seguido. E como que você foi vendo assim Deus operar essa obra? Vocês iam nos grupos, né? Tinha bastante palavra. E como que você foi testemunha, né, dessa obra que Deus fez de recuperar, de trazer? Como foi para você ver aos poucos, né, para aquelas pessoas que passam por esse problema, que tem algum familiar, ou algum parente, algum amigo, para que eles também possam levar essa esperança para aqueles que passam por essa situação, né? Bem, também é muito importante essa colocação. Sempre fui muito perseverante de realmente participar mesmo, de ir para o culto, de ir para um grupo, assim, me desligar do que realmente o que estava acontecendo. Porque diz na palavra, né, que nós precisamos olhar para Cristo e não ficar nas tribulações, né? Então a gente tem que se liberar das circunstâncias, das coisas naturais que ficam acontecendo ao nosso redor, porque realmente com o Senhor é loucura, porque naturalmente o nosso casamento estava destruído, nós estávamos com problemas financeiros, consequentemente a doença, a bipolaridade, que hoje nós bem sabemos que é a falta do Senhor, a questão que o Senhor tem que tratar o nosso espírito, né? E aí tratando o nosso interior, cuidando do nosso interior, ao exterior sara, né? E tremendamente assim, eu vi isso ser feito assim diariamente, um pouquinho por dia, mas muito na perseverança, muito na oração. Tanto é assim que eu sabia, o Senhor me mostrou o quanto eu ainda era muito egoísta, soberba, muito fechada, na questão assim que esse problema é meu, ninguém mais precisa saber. Mas o que aconteceu com isso? Não é que a gente precise pegar e jogar mundo, né? Falar para todo mundo. Mas ele me ensinou a buscar, através dos irmãos, dos materiais, realmente a solução. Não sair falando para todo mundo, que isso também não resolve nada. Mas na questão essa, assim, realmente de buscar na palavra, sabe? E o tratamento comigo, assim, sempre foi muito, muito direto. Com o Senhor, assim, nunca foi água com açúcar. Sempre foi a dose certa, sabe? A palavra certa. Tem que, não é na dureza, mas na palavra, assim, certeira, sabe? Não é aquela aguinha com açúcar. Não, é isso, na verdade. Não, tu tá realmente orgulhosa, tu tá realmente soberba, tu tá realmente deixando o espírito do temperamento tomar conta, sabe? E aí eu vejo, assim, o quão importante a gente ter esse reconhecimento e conseguir também passar para os outros familiares, né? Filhos, os pais, outros parentes próximos que fazem o nosso dia a dia. Mas só com a palavra, não tem outro remédio. Muita oração, de silenciar, de aceitar, e só na oração. Muita oração. É verdade, né? A gente sabe que há coisas que precisam de um processo, né? De um tempo. E também Deus não pode invadir a nossa alma, porque nós temos uma certa fraqueza, né? Como humanos, Deus conhece o nosso coração e sabe que Ele precisa ir trabalhando aos poucos para também a gente não sentir um choque, né? Porque é como quando nós estamos nas trevas e aí a gente tá no escuro e aí você vai numa luz bem forte, a gente sente aquele choque, né? Aquilo dói nos nossos olhos. Então a mesma coisa no sentido espiritual, quando nós estamos com problemas assim na alma e também tristezas, ansiedades, tantas coisas, medos, né, que nós sofremos. Deus, ele, através da sua palavra, o Espírito sabe dosar, né, essa cura aos poucos, para que a gente também não sofra
diferença, né? A gente não sofra ainda mais. Deus vai aos poucos, através da oração, através da palavra. Isso que a irmã Angelita falou, que é através de muita oração, palavra e de aceitar, né? Esperar que Deus vai fazer, não atropelar, não cobrar, não se desesperar, né? Só esperar que Deus vai solucionar, e a palavra vai colocando a nossa vida em ordem, né? Vai colocando os nossos sentimentos em ordem, vai nos dando luz. E muitas pessoas que a gente já viu de testemunhos, elas se renovaram e saíram daquela situação apenas por ouvir a palavra, bastante palavra, né? Que aí o Senhor vai operando. Nós vamos fazer então um breve intervalo, nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.